Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks. E hoje nós vamos receber aqui, para um bate-papo descontraído, bem-humorado e provocador com todos vocês, dois caras que têm uma história muito bacana aqui na Seller, aqui na Cyrela, nessa empresa incrível, que começaram como corretores e hoje ocupam os cargos de supervisão. E aí eu quero entender todos os detalhes do que é ser um supervisor. É o cara que está conectado com vendas, mas ao mesmo tempo tem que estar conectado com a incorporação. Então eu tenho o prazer de trazer para esse bate-papo hoje Fabrício, que é o cara que está aí há 15 anos, vai completar 15 anos de casa. E também o James, recém-chegado, perto do tempo e da vivência do Fabrício. Novinho, gatinho. Mas que tem entregado bons resultados. E, poxa, eu queria primeiro perguntar para os dois, o que é ser supervisor aqui? Bom, ser supervisor vamos lá. Você ter ser os olhos da empresa ali no stand, né? Porque nós tomamos conta de stand. Hoje eu estou com um stand, mas assim que eu entrei na supervisão, eu peguei o United, ele fica no Ipiranga. Eu cuido de outros 2 projetos no Ipiranga. Hoje eu estou com um stand que fica na Ricardo Jafé. E os outros 2 estão em obras, que é o Living Address e o próprio United. Então, eu sou os olhos da empresa, eu que tomo conta do stand. Na maioria das vezes, eu tenho que fazer mesa para os corretores. Nem sempre o gerente pode estar próximo dos corretores. Então, eu fico nessa parte supervisionando ali o stand, as coisas que acontecem, deixar tudo em ordem para receber bem os nossos clientes. Você tem que ter um olhar estético muito apurado, né, não, Fabrício, para você ocupar esse cargo? Tem que ficar de olho em todos os movimentos dentro do stand, assim, desde a recepção, portaria, limpeza, até o nosso valet, tudo tem que estar muito conectado para que o cliente tenha uma boa experiência no seu atendimento. Então, o corretor tem que estar afiado no produto que ele está lá para vender. Então, nós somos responsáveis por este movimento, né, de preparar todo essa parte de experiência de atendimento ao cliente, e tem que estar muito de olho, assim, com um olhar muito no detalhe mesmo, que faz toda a diferença. Aí faz a Cyrela ser essa máquina de venda. Né? Eu fico pensando o seguinte, é muito difícil você memorizar, aprender todas as características, todas as atribuições, todas as vantagens de um produto. Vocês pegam rapidamente? No início era difícil, como que é? Porque assim, eu vou fazer uma comparação. Eu estou apresentando um podcast. Confesso para vocês que no início fazer a abertura de um podcast era muito difícil. Eu não sei se eu seria capaz de falar de todas as características e ser um bom vendedor de um produto. Eu não estou habituado. Mas vocês têm essa função não só de comunicar de uma maneira assertiva o produto que vocês estão à frente, mas também gerir quem está de baixo, para que essas pessoas de baixo tenham uma boa comunicação, né? Sim. No meu caso, no começo era muito difícil, né? Quando eu comecei como corretor. Então, até o primeiro atendimento que eu fiz foi no Tatuapé. E aí veio o cliente, eu me tremia todo, eu não conseguia falar. E aí ele falava assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntando, você vai me respondendo. O cliente falou. O cliente. Ele percebeu esse nervosismo. Percebeu esse nervosismo, né? Porque foi meu primeiro atendimento. E fui sincero, foi meu primeiro atendimento. Ele falou, não, tudo bem, então eu vou te perguntando e você vai me respondendo. Com isso eu fui, né, ganhando corpo, e fui entendendo um pouco mais sobre a Seller, sobre os nossos projetos. E aí eu estudo bastante para ter na ponta da língua, né, todas as respostas e encantar o cliente, porque nós temos que encantar, por mais que o imóvel esteja ali, maquete, decorado, se não tiver um encantamento da gente, a gente não consegue não consegue encantar o cliente para que ele possa comprar aquele imóvel. Que é o convencimento necessário, é a persuasão, de certa forma. Exato. Né? Mas dá uma tremedeira, assim, até hoje em dia, falar às vezes, no palco, falar para um monte de pessoas. E falar aqui no podcast, tá tranquilo? Mais ou menos, né? Sério? Dá um friozinho na barriga. Não, mas vamos soltando, porque aqui é o formato de bate-papo. Mas é né? um bate-papo gostoso aqui, tá confortável, mas eu fui supervisor 2 anos depois que eu entrei. Eu entrei na Seller em 2009 como corretor. Então, e por que você procurou essa função de corretor de imóveis? Qual que é a sua formação original? Você no início ouviu algum tipo de preconceito do segmento? E se a resposta for sim, qual que foi a realidade da qual você se confrontou? Na época o Moisés, que hoje ele é superintendente na Seller, ele me fez um convite para vir para trabalhar, para vender apartamento e tal. E eu falei, poxa, mas eu nunca vendi, eu nunca fui vendedor.
Na época eu trabalhava como despachante dentro de concessionária. Dentro da concessionária sempre tem lá um cantinho que fecha o seguro, Sim. que fecha o documento do carro. E eu trabalhava com uma empresa que fazia documentações em várias concessionárias. Então, em cada concessionária tinha uma pessoa. E eu trabalhava com isso. E aí eu falei, pô, mas como funciona? Ele falou, cara, dá para ganhar muito dinheiro, funciona... eu consigo te treinar, eu consigo te ajudar nesse caminho. E eu lembro até hoje que eu fui fazer entrevista com ele, bater um papo com ele, com uma moça do RH, a Renata, até que está até hoje ainda na Cirela. E eu fui no prédio da JK. E aí eu parei lá e vi aquele prédio todo de mármore, um pé direito gigante. Eu sei que prédio é. Eu falei, nossa, do lado do Italy. Eu falei, cara, esse mundo aqui é diferente, né? Então... Intimidador, né? Intimidador. E aí eu fui fazer a entrevista, ainda falei de um valor de ganho assim, que ele falou, nossa, dá para ganhar muito mais, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando e eu acabei indo até o escritório onde eu trabalhava. Eu falei, ó, preciso falar com o meu chefe. Chamei o meu chefe para conversar e falei, ó, eu preciso saber se daqui para frente eu consigo subir mais algum degrau aqui dentro. No seu antigo trabalho? No meu antigo trabalho. Tá bom. Eu ganhava R$2.000 por mês naquela época. Não era um mau salário, mas também não era algo que dava para mudar de vida. Tá. E aí ele falou assim, não, você já está no máximo, mas por quê? Eu falei, não, porque tem uma oportunidade que eu acredito que dá para ganhar mais dinheiro, então eu vou embora. Então, aí eu fiz um acordo. O acordo foi bem ruim, na verdade, se for pensar bem, mas eu quis arriscar. Eram R$12.000 por 8 anos de trabalho. Ganhei R$12.000 em 6 vezes. Então eu falei assim, eu tenho R$2.000 por mês para me garantir no trabalho novo de ser corretor. Até você vender seu primeiro imóvel. Aí eu vendi o primeiro imóvel com 3 meses, que demorou bastante até, mas teve um treinamento intenso. Até estava falando com o James hoje de um pouco da minha história início de seller. E eu fiz a minha primeira venda, deu R$8.000 de comissão. Ou seja, já você falou, estou no lugar certo. Falei, eu já ganhei muito mais, assim, eu ganhei 4 vezes mais do que eu ganhava em uma venda. Eu falei, então não vou sair daqui nunca mais. E aí foi vindo mais esforço, então eu fiquei 6 meses sem folga, por exemplo. Eu entrei na Seller e eu fiquei 6 meses direto sem tirar sequer uma folga. De segunda a segunda? Segunda a segunda. Mas eu queria aprender tudo, eu queria fazer, dar o meu melhor e eu enxergava muita oportunidade no negócio, assim. Então, legal. O nosso negócio ele realmente transforma a vida de alguém. Então, e a minha transformou bastante, cara. E você, James, como é que foi o seu primeiro passo desse mundo? Você fazia o que antes? Eu sou contador de formação, né? Fiz contabilidade, depois eu fiz finanças empresariais, me formei pelo Mackenzie e trabalhei 17 anos numa empresa chamada Care Services, uma empresa de RH, e eu estava lá durante 8 anos, já pensando no que eu queria fazer, porque é uma profissão ingrata, a área financeira, né? Porque você trabalha muito e ganha muito pouco. Tá. Eu ganhava em torno de 5,5 mais ou menos, e fui desligado da empresa. E aí eu recebi um bom dinheiro durante esses 8 anos que eu tinha de empresa. E minha irmã já trabalhava há mais ou menos uns 4, 5 anos na Seller. E ela falou assim, ô James, por que você não vai? Eu dei muito certo, né? Você fala pelos cotovelos, é comunicativo com todo mundo, né? Por que não vir? E aí eu fiquei pensando, deixa eu curtir uns 2 meses de férias, depois eu vou. E aí a esposa do meu gerente, né? O Ernesto, eu estava com uns amigos no bar e ela me chamou no Instagram e a gente começou a bater um papo ali meia-noite. Ela, vai tentar, fala com o Ernesto e tal. E aí eu vim fazer entrevista com o Ernesto na Faria Lima. E aí no dia que eu vim fazer a entrevista, estava tendo premiação. Eu sentei nas últimas cadeiras do lado esquerdo, assim, e aí aquele salão lotado de corretor, e aí premiação, batendo sino, e eu falei, que empresa que é essa? Sensacional, né? Pessoas ganhando prêmio, um monte de pessoas em pé também, né? Então era premiação de algum produto, eu não vou me recordar qual foi, né? E aí fui bater um papo com o Ernesto, e no dia da entrevista com o Ernesto foi bem sincero. Cara, você tem um grande potencial de subir na empresa. Eu falei, é isso que eu sempre busquei. Oportunidade. Claro. Eu falei, sempre foi o que eu busquei, oportunidade. Sim. Se aqui eu tenho chance de crescer, eu quero ficar. E assim comecei. Fiquei no Tatuapé, depois ele falou assim,
eu vou te mandar para um produto em Osasco, você vai? Porque eu ando de moto, né? Falei, eu morava em Guarulhos. Falei, vou, vambora. Ele falou, um produto... Atravessar São Paulo inteiro, porque são dois opostos, né? Exato. Aí ele falou assim, você vai para Osasco? Eu falei, vou, tranquilo. Ele falou que é mais fácil acontecer a venda para você do que um produto em lançamento, porque você não consegue trabalhar ainda. Legal. E aí eu fiquei, mesma coisa que o Fabrício, 3 meses para conseguir minha primeira venda. Consegui minha primeira venda, eu vendi 2 apartamentos para um cliente. 2 apartamentos. Já meteu 2-0 lá na... À vista, né? À vista. À vista, eu lembro até hoje que foi 23 mil na minha conta. Não nem brigar pelo crédito. Né? 23 mil, né? E aí foi uma negociação de 5 dias, 5 vezes o cliente foi lá. E assim, e o legal é que o feedback do cliente foi o seguinte, eu fui mostrar as vagas de onde que eram dos carros do apartamento dele, e ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, ele não precisava do seu gerente aqui, você mesmo conseguiria negociar comigo. E aí que eu notei que eu estava no caminho certo. Falei, então é daqui para frente que eu tenho que ficar. Que legal, cara. E aí foi a bem segurança, bacana. logo na sua primeira venda, com esse feedback do cliente, você já foi percebendo que... Eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Eu falei, a empresa é onde eu vou crescer, que eu já conversei com o Ernesto, ele falou que tem oportunidade sim, isso tudo vai depender de mim. E graças a Deus estou aqui, eu estou amando tudo que eu estou fazendo. Quando você para, por exemplo, James, e olha para trás, você que está há menos tempo do que o Fabrício, por exemplo, você olha para trás, valeu muito a pena? Tipo, e existe ainda muito preconceito em cima dessa profissão de corretor ou de vendedor? Porque todo mundo fala, o que é vendedor? Procuramos vaga para ser vendedor. É muito subestimado? Muito, muito. E assim, até nós mesmos, quando nós entramos, a gente fica assim, puta, corretor, né? E aí você vai preencher uma ficha para alguma coisa e você coloca contador. Aí teve uma vez que eu falei, não, pô, peraí, eu sou corretor. Risquei, tirei ali como contador e coloquei corretor. Essa é a minha profissão. É isso que é meu ganha-pão de hoje. E é nisso que eu estou querendo crescer. Então, por que eu vou colocar contador? Contador já foi. Foi uma outra história do James, né? Do Thiago, né? O James é corretor. Legal. E quando você olha para trás hoje, do ponto de vista financeiro, compensou muito? Muito. É muito. Né? Eu ganhava, como eu disse, 5,5 pau, né? Por mês. E aí você tirar na primeira venda 23 mil. Um pouco mais de 4 vezes. Um pouco mais que 4 vezes. Um pouco mais 4 vezes. É isso. Compensa Mas demais. o lance do preconceito mesmo, da gente falar que é corretor de imóveis, no começo a gente fica muito assim mesmo, porque parece que é uma profissão mais só para quebrar um galho, um tapa-buraco, ou para tentar realmente dar uma virada, uma guinada. Tem muita gente que entra às vezes tá com muita dívida e acha que com uma venda, que hoje tem vendas que emplacam, no produto que eu cuido, tem venda, se o cara fizer uma boa venda lá, dá 150 mil de comissão. Então ele consegue dar uma mudada de vida. Impressionante. Então, no começo você fica meio assim, mas depois, na hora que você assume mesmo no papel, que o James falou, você coloca lá, eu sou corretor de imóveis, você assume de fato que você é um profissional, que você se dedica para mudar a vida das pessoas, não, porque o que é legal é que é uma realização de sonho, né? Claro. Você faz parte de um momento muito especial da vida das pessoas. Sim. Então, se você tratar isso com muito respeito, com muita dedicação, você de fato se assume um papel muito importante na vida de alguém e naturalmente você vai ter as suas realizações. E como é que foi essa virada de corretor para supervisor? Para ambos, né? Porque assim, vocês conseguiram. Eu acho que acaba existindo um tipo de meritocracia. Pô, se você é a interface entre a incorporadora, né, o stand de vendas, o observar, o teu olhar estético, com a parte de vendas, eu acho que certamente alguns critérios levaram vocês a essa profissão, essa posição. A primeira vez que eu me tornei supervisor, porque eu já tive outras funções dentro da Seller, eu já fui gerente também de equipe, eu já tive equipe, mas com 2 anos mais ou menos de corretor, é como o James falou, eu nunca fui de despontar, de ser o linha de frente da equipe, de vender mais, mas eu tinha uma postura de querer aprender mais sobre processo de venda, dar opinião sobre as coisas que aconteciam nos estandes, e eu tinha muito esse olhar do detalhe das coisas. Então, Moisés falou, por que você não tenta na próxima... Porque antigamente a gente fazia um curso de supervisão. Você participava de um curso com o João Batista, e era um cara muito detalhista, assim, bem
Era um treinamento bem sério. Tá. E a gente participava desse treinamento, acho que o primeiro treinamento, se não me engano, eram 5 dias num hotel. E dentro desse treinamento, você estava sendo já testado e ele já passava uma avaliação para a área comercial, Tá. para saber se queria pegar você como supervisor. Tá. Então, e aí eu acabei entrando para o time da supervisão, deu certo, eu não lembro quem mais na época, mas já faz bastante tempo, né? Mas na supervisão foi onde eu me encontrei de fato como não só ser o corretor, porque eu adoro sentar numa mesa, bater papo com o cliente, fechar uma venda aí com o corretor, mas é algo que eu gosto de ter essa interface da incorporação com a área de vendas, você participar desde o início de um projeto, o que vai vir, o que vai acontecer, você também ter uma participação muito importante, porque eu acho que a nossa função dentro da empresa eu acho que é muito... eu falo assim, que se não tivesse a supervisão, que é nada mais do que você gerenciar um produto, eu acho que isso faltaria aí no meio do caminho um detalhe para fechamentos de vendas, tudo porque a gente cuida muito da ponta mesmo, de onde vai sair a venda. Né? Do ajuste fino, do né? Ajuste fino. Talvez ali é aquele empurrãozinho que você dá na venda. E você, James, como é que foi essa transição? Eu, como Fabrício, também é a mesma coisa. Eu nunca fui um corretor de ponta, né? E na minha época era muito isso, era muito visado, né? Então, os corretores que têm a pontuação, os 5 primeiros, né? Os 10 primeiros, enfim, é onde a empresa olha, né? Qual é o diferencial desse corretor, né? E como eu não era um corretor de ponta, eu falei, eu quero ser esse supervisor, que foi aquilo que o Ernesto falou, né? No primeiro dia de entrevista. E como eu posso ser? Aí eu falei assim, vou ser eu mesmo. Então, sempre fui aquele cara que gosta de ajudar, sempre tá de prontidão para aprender, né? Então, sempre fui curioso, sempre fui comunicativo, como eu disse anteriormente. Então, sempre conversei com todo mundo, sempre tentei me aproximar dos gerentes, né? E até na época também, que era o Natan, que era meu superintendente, sempre conversar com eles para tentar entender e saber como eu chegaria na supervisão. E aí, a Raul, né, que é a minha gerente, ela sempre pergunta, né, para os gerentes, quem vocês indicam para a supervisão, e eu fui indicado, né, no dia que eu tive o aval dela, ela entrevistou muitas pessoas no dia, e eu fiquei lá, cheguei 2 horas da tarde, fui ter entrevista com ela umas 6, né, e aí no bate-papo, ela falou assim, eu tenho uma pergunta para você, o quanto você quer ser supervisor? Aí eu, com brilho nos olhos, quero ser muito supervisor, eu quero ser muito, muito mesmo. Eu acho que eu não me vejo em outro lugar. Eu quero ser muito uma supervisão. E aí ela falou assim, espera 1 hora que eu vou decidir hoje e aí eu te dou a resposta, se não era positiva ou negativa. E aí ela veio depois de 1 hora, 1h30, e aí ela me deu essa oportunidade, né? E que, como eu disse, estou amando, estou gostando muito. Eu me encontrei, como o Fabrício falou, também me encontrei. É outra pegada para outra vocês. De verdade, eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Eu adoro estar perto dos corretores, estar lá no stand, cuidando da casinha, olhando cada detalhe, tendo eu falo assim, dentro do meu stand, desde dos porteiros, o valet, recepção, faxineira, o zelador que tem lá, todos os corretores, esses são o meu time de linha de frente. Então, todos têm que estar muito bem alinhados. Então, eu gosto de fazer essa gestão e também de participar das reuniões, onde a gente também dá tem a nossa participação importante para uma decisão, às vezes, de uma estratégia de produto. Claro. E aí, depois também treinar, fazer o treinamento de corretores, que é para a linha de frente, fazer uma mesa, atender com o corretor, participar de uma venda emocionante. Putz, eu adoro o papel, assim, a função. Quando você me fala desse eu adoro, né, esse gostar que você fala, e dá para ver que você gosta mesmo, você fala lá de dentro. Falo mesmo. O que é trabalhar nessa empresa? Porque, de certa forma, existem muitos corretores no mercado, existem muitos empreendimentos sendo lançados a todo momento no Brasil, todos os dias tem coisa nova. Só que vocês são membros da Seller, né? Sim. E a Seller tem um posicionamento muito forte e consistente no mercado, né? É a vanguarda daquilo que a gente chama desse mercado imobiliário.
Então, como é que é fazer parte dessa empresa? Você acredita que muito dos atributos que você tem, eles se somam aos atributos da empresa? Você absorveu alguma coisa aqui no período que você está? O que você pode contar para a gente? Eu acho que assim, eu acho que quando você tem, dentro do que você tem de educação da tua família, seu caráter, assim, acaba se cruzando muito com a cultura da empresa. Então, dentro da Seller, assim, você pega muito a cultura e o jeito da Cyrela, né? Que nós somos a house da empresa, que vende os produtos de casa e você tem que fazer tudo com muita ética, com muito profissionalismo, com olhar de dono, né? Eu me preocupo com coisas que eu falo assim, se eu fosse dono daqui, eu gostaria que, sei lá, está desperdiçando água, está desperdiçando papel, né? Eu vejo gente fazendo impressão, às vezes, lá de algum material e, de repente, você vê jogado do lado da impressora. Eu falo, gente, pô, eu tenho essa coisa de parece estar saindo do meu bolso, mas porque eu acho que tem que ser tratado assim, é como se eu fosse dono da empresa. O senso de pertencimento também que a empresa gera para que você seja ouvido, para que você seja uma peça relevante, né, e que faça a diferença. A gente fala muito de realmente de ter essa cultura, essa cabeça de você age como se você fosse dono. Então, trabalhar na empresa aqui dentro, para mim, assim, eu devo muito, primeiro ao Moisés, que me trouxe para essa profissão, que me fez eu enxergar algo que eu não via, até nem potencial, às vezes, de alcançar alguns voos aí. E aqui aconteceu muita coisa na minha vida, né? Então, até a esposa eu encontrei aqui. Que legal. E ela também trabalha na empresa, também tá na Seller. Então, ela faz 14 anos, eu 15. Então, é algo que a gente gosta muito, né? Quando a gente se encontra aqui dentro da empresa, parece que a cultura e toda a parte se encaixa com os meus princípios. Eu acho que caminha bem aí e a gente consegue continuar trabalhando com amor aí, com paixão. Você falou de venda emocionante na sua resposta. Você já teve alguma venda emocionante, Tim? O que é uma venda emocionante, na verdade? Só para eu entender. Uma venda emocionante, eu vou contar do United, que foi o meu primeiro projeto, né? Meu xodó, que eu peguei desde o começo e estou cuidando dele até hoje. E a venda emocionante foi, eu não vou lembrar qual corretor e qual gerente agora que fez essa venda, mas eu estava lá para dar um suporte, então a mesa aconteceu, essa venda aconteceu depois das 9 horas, 10 horas, a gente estava lá ainda. Da noite? Da noite. Às vezes você passa assim, às vezes uma negociação demora horas. Demora horas. E essa demorou muito, né? E depois da negociação, né? E a gente ia estourar champanhe e eu estava lá para auxiliá-los. E aí ele falou, não, calma, não estoura champanhe ainda não, né? Tá vindo uns amigos meus, né, que sempre nos incentivou, eles estão vindo aqui e eu quero mostrar tudo isso aqui para eles. E o cara, na hora que terminou a venda, ele ficava assim olhando pro quadro, onde tem a nossa Private Pool House, que a Private Pool House é nada mais nada menos que vamos dizer, uma casa com piscina privativa dentro do condomínio. Então você tem lá a parte da churrasqueira com uma piscina privativa para os seus convidados. E ele falou, cara, eu sempre quis ter isso, sempre quis ter uma casa de campo, uma casa de praia. E, cara, eu vou ter isso aqui no meu apartamento, cara. Eu vou poder trazer amigos, vou poder tomar minha cerveja, assistir o futebol. Eles curtindo uma piscina, uma molecada curtindo uma piscina. Cara, tudo isso reservado pra mim. Aonde que eu ia imaginar isso? Aonde? E ele falava com tanta emoção, brilho nos olhos, que ele tava me convencendo a comprar um apartamento. O cara tava fazendo a engenharia inversa. E aí chegaram os amigos dele, e ele falou, por favor, né? Agora você pode abrir o espumante pra gente. Aí eu fui, peguei o espumante, peguei as taças, né? Legal. E aí ele, não, pega uma também, eu quero que você comemore com a gente. Eu falei, não, é o momento de vocês, né? Isso Legal. Aqui é uma coisa de vocês, se vocês lutaram tanto pra ter, é um momento de vocês. Então eu servi todos eles ali, e eles saíram muito felizes. Então, essa é uma das vendas que eu achei que foi bem bacana e bem emocionante. Você tem uma emocionante também, Fabrício? Assim que demorou horas, eu não sei se é emocionante em relação ao nível de entrega que você precisou ter, ou... Enfim. Cara, tem vendas que eu fiz já que foram a venda que para mim era muito importante a realização, né? Então, você fazer uma venda
às 3 da manhã você está indo levar um contrato para um cliente de São Paulo até Guararema, que era a cidade onde eu tinha casa com meu pai lá, e eu consegui oferecer para um apartamento para uma pessoa que tinha uma condição muito boa para comprar para investimento e não tinha pensado em comprar em São Paulo, tá? E convenci ele a comprar no dia do lançamento. Só que naquela época você não tinha contrato digital. Você tinha que sair correndo com o cara do cartório, então eu coloquei todo mundo num carro, peguei um carro emprestado, na época eu não tinha carro, e fui até Guararema. Cheguei 4 da manhã, com o contrato assinado, mas assim, feliz da vida pela realização que eu tinha feito, uma venda assim, que para mim era muito importante. Sim. Naquele momento, mostrar o potencial que eu tinha de fazer o negócio acontecer. E aí no outro dia, assim, eu já estava, tipo, eu cheguei 4 da manhã, tomei um banho em casa, dei um cochilo, me troquei e voltei para o plantão. Porque no outro dia tinha que estar lá de novo na ativa. Claro. Mas venda emocionante, assim, que eu falo, tem muitas vezes no meu stand hoje, assim, eu trato como venda emocionante, às vezes uma venda que eu sei que o corretor estava precisando muito daquela venda. Legal. Eu sei que eu fiz a diferença, que eu pude ajudar no momento que ele estava precisando. E também tem aquelas vendas que o cliente, você vê que é uma realização, uma conquista. Ou que seja como um novo lar para a família mesmo, ele está aumentando ali o espaço. Sonho de vida, né? Sonho de vida. Eu participei de uma que demorou muito tempo para acontecer, um cliente muito difícil, mas eu vi que na hora que o esposo falou, está fechado o negócio, a mulher começou a chorar, a esposa. E aí eu levantei, peguei uma água, falei, chora, pode chorar de emoção, que é importante, eu sei, eu fico feliz de estar participando desse momento com você. Que legal. Então foi super bacana, assim. Então esses tipos de vendas são o que eu mais gosto, assim, principalmente quando é família. Que legal. Agora vocês são também os responsáveis para dentro do stand, tá ali o tempo inteiro de olho na performance dos corretores. Sim. Né? Aprimoramento do pitch de vendas, correção de um ou outro eventual ponto que está fora de alinhamento ali. Hoje, quais são as principais características que vocês notam, vocês que estão supervisionando essas pessoas, de um bom vendedor? Aquele que está atento no que o cliente está falando. Então, acho que você tem que escutar mais e tentar fazer as perguntas certas para poder ir extraindo as informações do que o cliente de fato necessita. E você ter a percepção do cliente de que o cliente, na verdade, ele tem que perceber que você está interessado na vida dele e não na venda. Perfeito. Você sabe que exatamente isso que o Ricardo Basalha falou na nossa quarta do conhecimento? Ele falou sobre o mundo hoje é de quem sabe perguntar bem e quem sabe escutar mais. Tem que escutar, tem que entender o que é importante na vida daquela pessoa. E talvez aquele produto que você está oferecendo para ele estar vendendo não é o que ele precisa. Né? E você vai tentar, ele não precisa, ou talvez não seja aquele, talvez você tenha um outro melhor para oferecer para a vida dele. Então, quando ele entender que você está de fato, assim, genuinamente você está interessado na vida dele e da família dele, aí ele se abre. Ele se abre mais. Eu acho que a venda vai fluir melhor. Então, o corretor que tiver essa percepção vai caminhar melhor na venda. E aí, James? Eu falo que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que desde quando você recepcioná-lo ali, quando ele chega, tem a maquete, então todo o stand, todos os nossos stands, ele é feito já para encantar o cliente, né? Então ele já traz referências do projeto. Então sempre eu uso o United como referência, até o próprio AdWords. Esse projeto é fantástico. Até eu vou falar do AdWords, né? O AdWords, ele é um projeto que ele foi inspirado em um hotel de Dubai. Então, quando o cliente já chegava na rua, ele já via todo iluminado, era um projeto, um stand bem clean. Então, o corretor, já recebendo esse cliente, encantando e mostrando que aquele era só um stand e já tinha referências do que a gente ia entregar, isso faz parte também. Tem todo o encantamento, então você faz todo o encantamento com maquete, você mostra todo o stand, depois você vai para o decorado, explica sobre o decorado, não é só simplesmente, ali é o quarto, ali é a cozinha, que é isso que ele está vendo, mas encantar, saber as opções que ele pode
os layouts que ele pode ter ali dentro do decorado, dentro do projeto dele. E depois, lógico, como o Fabrício falou, e aí essa é a parte de escutar realmente o cliente, saber se aquele é o projeto que vai se encaixar, que vai encaixar para a família dele, não simplesmente empurrar. Ah, não serve esse, mas serve esse, tem essa metragem. Não, vamos entender. Porque de repente não é ali que ele vai morar. De repente o cara não quer na região do Ipiranga, mas ele vai para Vila Mariana, de repente para Vila Clementino. E aí você tem que entender o cliente. Agora, me conte por quê, os dois, eu quero a opinião dos dois. Trabalhar hoje na Seller como corretor é um bom negócio, levando em conta o mercado que a gente tem hoje no Brasil. Eu vejo hoje a Seller uma empresa extremamente organizada. O corretor ele aprende muito aqui dentro. Então tem muita gente experiente aqui dentro de casa que tem 10 anos de casa, 15 anos, 20 anos. Toda a estrutura que tem dentro da empresa te permite que você, se você estudar, obviamente, que nem o produto, você vai atender um cliente num determinado stand e você não conhece esse empreendimento. Então, vale a pena você ir um pouco antes, estudar, ver, e a gente tem estrutura para isso. Então, a gente tem lá a Conexão Seller, que tem todas as informações do produto lá. No mercado, o corretor fica muito dependente de outras pessoas. Sim. Então, aqui o corretor ele tem acesso fácil às tabelas, a fazer uma simulação de venda, né? Fazer a simulação para o cliente, ele consegue fazer sozinho. Basta ele ter vontade de aprender. Sim. Ir lá, acessar o PV Web e fazer a simulação que ele quer. E aí fora não é tão simples assim. E normalmente o corretor lá fora ele não é treinado, não existem treinamentos, não existem tantas ferramentas para que ele se especialize na profissão. Então a Seller ela tem realmente uma estrutura muito mais robusta, tem uma performance espetacular, ela é responsável, acredito eu, hoje por uns 90% ou mais de toda a venda que é realizada dentro da Cyrela. Então, tem um caminhão de oportunidades aí para o corretor. Ou seja, jogar aqui é jogar em time grande, né? É jogar em time grande. Então, você tem que se especializar no negócio e tem muitas oportunidades da pessoa realmente transformar de vida. É o meu caso, né? Porque eu entrei como corretor, hoje eu sou supervisor por conta disso, né? Então a Seller não é uma empresa que assim traz o seu cliente, só traz o cliente, deixa que a gente faz o resto. Não. Ela quer que você faz o processo desde o começo. Então ela te dá ferramentas, te dá treinamentos. Então você tem plataformas de treinamentos. Você está no dia a dia ali aprendendo até com a gente mesmo. Ontem mesmo eu tive que dar um treinamento sobre o Unite, que tem muito corretor novo, porque a gente abriu uma nova superintendência, novos gerentes, novos corretores. Então a gente tem que aculturar essas pessoas. Então a gente dá o treinamento, a gente estuda para dar esses treinamentos. Né? Ali meio que nervoso ou não, né? Mas tem que sair, a gente tem que estar sempre com o nosso produto na ponta da língua para explicar da melhor forma possível para esses corretores aprenderem. Né? Então, o mercado, né, eu até converso com muitas pessoas, às vezes, que saiu e se arrepende. Né? Fala, essa empresa aqui é uma bagunça, tudo eu tenho que ficar pedindo para uma outra pessoa fazer. E lá eu tinha autonomia para fazer o que eu quisesse, eu faria. Legal. Né? Então, liberdade, né? Liberdade. Então, a questão de cultura da Seller, isso é bem legal. Ótimo. Isso desde essa liberdade que o corretor tem é desde sempre, tá? Desde que eu entrei aqui, sempre teve essa liberdade de você transitar nos departamentos ali, invadir o espaço ali do pessoal da secretaria, com educação, pedir uma orientação, um jurídico, te explicar sobre o contrato de venda, ou no crédito, tentar entender como que é feita a análise de crédito do cliente. O Moisés me incentivava muito a ir nos departamentos e que eu aprendesse para eu não depender de ninguém. Legal. Então, nesse caminho de não depender de ninguém, realmente você caminha um pouco mais rápido no teu processo de venda. E na Seller você tem total liberdade e flexibilidade para isso. Mesmo porque os gerentes, vamos dizer, a questão das equipes, né? Um gerente, vamos dizer que ele tenha 15 corretores mais ou menos. Imagina esses 15 corretores atendendo ao mesmo tempo. O gerente é um só. Então ele não consegue, se o corretor não tiver autonomia, eu sempre falo assim, minha irmã fala assim, eu não. Quem aprende não depende. Então, se ele sabe fazer começo, meio e fim, ele não vai precisar do gerente dele. Perfeito.
É o nível de interesse individual de cada um, né? Exato, Porque exato. aqui existe espaço para isso. Exato, né? exato. Então é assim, é sempre um nível de interesse. Se o corretor estiver interessado, ele vai longe, e aí eu falo, estou aqui não é à toa, porque eu sempre corri atrás e aprender, e corro atrás até hoje, porque eu quero aprender cada vez mais. Hoje, então, nós podemos garantir que são 2 exemplos aqui de pessoas que tiveram a vida transformada profissionalmente por conta da oportunidade gerada pela Seller. Sem dúvida. Com certeza absoluta. Legal. Eu mudei bastante a minha situação de vida, assim. Bastante. De ter apartamento próprio, tem 2 carros na garagem. Entendi. Proporciona uma condição muito boa para os meus filhos. Tenho um filho de 5 anos e uma de 1 aninho. Legal. Então, isso para mim é até mais combustível ainda para eu continuar dando o meu melhor aqui dentro. Legal. E eu tive bastante incentivo da minha irmã, que, né, me colocou aqui. E a esposa, né? Tem que falar da esposa, porque para eu entrar na supervisão era um sonho, né? E aí eu tava batendo um papo com ela, eu falei que eu poderia subir, né, para supervisão. E ela falou: "Você acha que é o momento, né?" Eu falei: "Meu, pode acontecer agora como pode acontecer na frente, mas eu quero saber se você está do meu lado." Porque a gente fica mais tempo, a gente tira folga uma vez por semana, né? As minhas folgas são de sexta-feira e uma vez o final de semana. Por mês. Então, a gente está mais dentro da empresa do que com os nossos familiares, né? Então, ela me apoia muito, né? Sem esse apoio, com certeza eu não estaria aqui, né? Então, como corretor, a gente tinha um pouquinho mais de liberdade, né? Então, como eu era sócio da minha irmã, então, me cobre que esse final de semana eu vou viajar, Sim. me cobre que dessa vez eu não vou. E aqui a supervisão é algo mais responsável, né? Então, eu tenho uma responsabilidade. E se você quiser fazer parte desse time, tá aí. É uma oportunidade, a gente vem mostrado aqui no Seller Talks, em todos os outros episódios, tudo que o que envolve essa empresa, né? A cultura organizacional, o senso de pertencimento, os valores que são preconizados aqui dentro e que cada pessoa que entende desde o início, em que ela dá o primeiro passo aqui dentro e coloca para fora a sua primeira venda, o seu primeiro discurso, o seu primeiro propósito de ter uma transição de vida, as coisas parecem que funcionam. Então o convite fica para você. Se está dentro da Seller, você pode ser o próximo entrevistado. Mas se você eventualmente não está e quer fazer parte, a oportunidade existe e é exatamente o diferencial que existe no mercado hoje por nós estarmos fazendo esse conteúdo. Queria agradecer muito o James e também o Fabrício, que tem uma jornada de sucesso e vieram compartilhar parte dessa história muito bacana com a gente, para a gente gerar, né, por meio de cases verdadeiros, a inspiração em quem está em casa, quem está ouvindo esse conteúdo, porque esse, de fato, é um segmento muito transformador, que às vezes sofre uma discriminação, um preconceito, e vocês estão aí justamente para desmistificar isso que acontece, né? Total. Ainda mais quando eu vou contar um episódio rapidamente, Claro. mas falando de novo sobre o preconceito. Quando eu saí da concessionária, que eu deixei a função de despachante e avisei na concessionária que eu não ia trabalhar mais lá, que eu não ia ficar mais lá, porque eu ia ser corretor. Deram muita risada, né, da minha cara na época, e eu falei: mas espera um pouquinho, deixa eu ver Entender. como é que eu vou entender esse trabalho e vou voltar aqui de uma outra forma. E eu voltei lá de terno para oferecer apartamentos para o gerente da loja, para o diretor da loja, e novamente deram risada de mim. E aí, virou pastor, não sei o quê, porque eu estava de terno, gravata, tudo. E aí, numa outra visita, eu voltei lá e comprei um Civic Zero e dei 50 mil reais de entrada. Custava 74 mil, não esqueço, 74 mil reais. Eu fiz em 50 mil reais de entrada e paguei o resto em 24 vezes sem juros, tal. Tá. E na hora a pessoa não acreditou, falou assim: caramba, aquele menino que saiu daqui, né, Voltou para comprar um carro voltou zero. para comprar um carro zero. Aí eu comprei um terceiro carro lá de novo, e depois o meu último carro que eu comprei agora, eu também comprei de novo lá, para mostrar que realmente as coisas, eu precisava fazer isso. Entendi. Né? Para mostrar que realmente a profissão de corretor de imóveis, ela é uma profissão transformadora. Legal, muito bom. Eu tive um amigo, ele é da área de TI, né? E aí quando eu comecei como corretor, ele me ofereceu várias vezes: pô, por que você não vem pra cá, faz um curso, né, meu? Ainda dá tempo, você é novo, TI dá muito dinheiro. E aí eu consigo, se caso você também não quiser na área de TI, na área comercial, já que você está iniciando na área comercial, por que não trabalhar comigo? E aí você vai PJ, você vai ganhar uns 3 mil mais ou menos no começo e mais comissionamento. E aí eu falei: não,
eu sou corretor e eu estou acreditando nessa profissão e eu vou continuar nela. E esses dias a gente foi até viajar juntos. E ele aí, como é que tá a corretagem? Eu falei, tá maravilhosa, cara, tá maravilhosa. Não imaginava o tanto de ganhos que eu tive e tô realizado. Então, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Valeu. Queria agradecer então ao James e também o Fabrício que compartilharam aqui. E é isso. Espero que você tenha curtido o nosso episódio até aqui. A gente se propõe a entregar o máximo possível de histórias genuínas, verdadeiras, que conectam, né? E que fazem parte do dia a dia dessa profissão nobre, do qual a gente se propõe a falar aqui. Certo? Mais uma vez, obrigado, Fabrício e James. Obrigado Tamo a junto. vocês pelo E convite. até o próximo Seller Talks.